a chegada do Espírito Santo. E ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio dos céus um barulho que se assemelhava a um vento soprando muito forte. Esse som tomou conta de toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram distribuídos entre eles línguas de fogo, e passou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as partes do mundo, e ouviram aquele estrondo, ajuntando-se um grande número de pessoas. Algumas ficaram maravilhadas, pois cada uma ouvia a sua própria língua. Perplexos e admirados, comentavam uns aos outros: porventura não são galileus todos esses que estão falando? O João Batista, ele falou que ele batizava com água, mas que viria o Messias e o batizaria as pessoas com fogo do Espírito. Depois que, antes de Jesus morrer, ele falou para os discípulos ficarem reunidos até que do alto fossem revestidos de poder. Jesus morreu, foi crucificado, ressuscitou, e aqui foi a primeira manifestação do Espírito. Só que, foi o que eu falei antes, para você manifestar algo de dentro, você não pode estar... eu creio que eles não estavam sentados vendo televisão. Não tinha, né? Mas tudo bem. Eu creio que eles não estavam ali fofocando, falando sobre o irmão, falando sobre a irmã, falando de coisas que não agradassem ao Espírito Santo. Eu creio que aqueles irmãos, aqueles apóstolos, eles estavam orando. Aqueles apóstolos estavam jejuando. Aqueles apóstolos estavam na busca. Eu creio que eles estavam de joelhos ali, ó, clamando do alto, fazendo uma movimentação espiritual ali, engrandecendo o nome de Deus, de Jesus, elevando os pensamentos dele, porque a Bíblia diz no Salmo 121, elevarei meus olhos para o monte, da onde vem o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e da terra. A paz, irmã Oripa, ô glória, irmã Oripa chegou, paz do Senhor. Tava com saudade, tem um tempo que eu não faço live, tava com saudade da irmã, amém? Tô voltando aos pouquinhos, tá? Seja muito bem-vinda. Eles estavam em oração. Eles não estavam ali simplesmente parados, um olhando para a cara do outro. Eles estavam ativando aquela fé inabalável que estava dentro deles. E o que Deus fez? Abriu os céus. O Espírito Santo desceu. E o Espírito Santo, quando vem, é com força. Eles começaram a falar em outras línguas. Tanto que o pessoal pergunta, esse pessoal não é galileu, não são da Judéia? E eles estão falando em outras línguas e aquelas pessoas estavam entendendo. Ali foi a primeira manifestação do Espírito. E é isso que Deus quer que nós façamos. Ativamos essa fé, essa busca, para que Ele possa vir com o Espírito Santo e nós sejamos batizados com fogo. Para nossa glória? Não. Para nossa honra? Não. Para o nome do Senhor ser louvado e glorificado. Para que Deus poder ver graça em nós. Ali acontecer uma manifestação espiritual, o céu se rasgar a nosso favor e nós podermos estar ativando esse fruto do Espírito, os dons de Deus para a minha e para a tua vida. Então a busca ela tem que ser incessante. Nós não podemos simplesmente só ir à igreja, ficar lá sentado, ouvir a palavra, pegar, dar tchau e ir embora. Não. Nós temos que ativar o reino de Deus. Nós temos sim que fazer essa busca incessante para que os frutos do Espírito
venham se manifestar através da nossa vida, para que nós podemos ter domínio próprio na hora da tentação, para que nós podemos ter o Espírito Santo dentro de nós, manifestando um discernimento espiritual, para nós sabermos se aquele Espírito é realmente de Deus ou não, para realmente saber que aquela pessoa está falando a verdade ou não. Então nós temos que ativar isso na nossa vida, através da busca. Muitos ficaram maravilhados, muitos ficaram escandalizados. E o que o Espírito Santo falou no meu coração: aqueles que estavam maravilhados são aqueles que estão dentro. Como assim estão dentro? Quando você está na igreja, a Bíblia vai dizer: onde tem 2 ou mais reunidos, no nome do Senhor Ele se faz presente. Imagina você dentro de uma igreja, dentro de uma congregação, todo mundo louvando junto, todo mundo orando junto, todo mundo buscando junto, todo mundo engrandecendo o nome do Senhor junto. O que acontece? O fogo desce, a glória aparece, a movimentação espiritual, os dons são ativados. E esses sim, esses que ficam maravilhados, é o irmão que está na mesma ligação que você. Agora quem está fora se escandaliza, fala: olha lá, um bando de maluco falando um monte de besteira, um monte de maluco falando coisas que não tem nada a ver, um monte de gente doida que fica lá enrolando a língua e achando que aquilo ali está mil maravilhas. Mas quem está fora está perdido e precisa muito mais da nossa oração. Então não dê ouvidos a quem está fora da ligação. Não dê ouvidos a quem está fora do propósito. A Bíblia nos garante que a ovelha reconhece a voz do seu pastor. Então nós somos ovelhas, temos que reconhecer a voz de Deus. Não temos que dar ouvido ao diabo. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus não. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. É assim que eu creio que funciona. Sabia? Quando a palavra é lançada, Deus rega, e com o tempo aquela pessoa ela começa a frutificar. Deus não desiste. Deus nos escolheu para poder, como o irmão falou, acessarmos o reino. Porque o reino de Deus, ele é para todos. A Bíblia diz que todos são chamados, mas poucos são os escolhidos. O que eu entendo com isso é que há vaga para todo mundo nos céus. Mas os escolhidos, para o Espírito Santo usar, para poder ganhar almas para o reino. E é assim que eu creio que é na nossa vida. Todos os escolhidos de Deus vão passar por provas, por dificuldades. E eles não vão desistir em meio a elas. Eles vão continuar na luta. Eles vão ali estar perseverando na fé. Porque o testemunho deles, lá na frente, vai servir de exemplos para muitos. Então não adianta nada eu estar falando aqui e não estar vivendo. Eu tenho que viver tudo que eu estou pregando. A dificuldade, a luta, a perseguição, a inveja, a calúnia, a defamação. A Bíblia diz que vamos passar por isso, mas tenhamos de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. E se nós cremos nele, nós também venceremos. Eu creio. Amém? Glória a Deus.